Olá, chaminhos! Sejam bem-vindos ao Ciência e Sintonia. Nessa aula de hoje, vamos praticar um pouquinho sobre aquele teorema, tá? O chamado Teorema de Arquimedes. Nessa primeira questão, situação que aconteceu na FPS, do Pernambuco, vestibular 2019, ele fala sobre o submarino nuclear. O submarino nuclear, que a Marinha Brasileira está produzindo, deve ter uma massa de 6.000 toneladas e um volume aproximado de 9.000 metros cúbicos. Suponha que quando o submarino está sendo testado na plataforma de teste, encontra-se parcialmente submerso. Determine a fração do volume do submarino que está submersa, considerando que a densidade da água seria de 1.000 quilogramas por metro cúbicos. Vejamos aqui. Então, moçada, a questão nos fornece que o volume do submarino seria um volume de 9.000 metros cúbicos, tá certo? E a massa seria de 6.000 toneladas, que a gente precisa transformar essa massa para quilo. Então, cada tonelada seria 1.000 quilos. Então, eu teria 6 vezes 10 a sexta quilogramas. Como esse submarino ele está boiando com a parte submersa em água, para que esse submarino consiga boiar, para que ele consiga ficar em equilíbrio, nós teremos que o valor do empuxo, tá certo, tem que ser igual a quem? Ao valor da força-peso. Porque aqui nós temos a força-peso representada do submarino e o empuxo sendo representado para onde? Para cima. Então, para que esse submarino consiga boiar, a gente diz que a condição é essa, que o empuxo tem que ser igual ao peso. Aí, quem é o empuxo que a gente estudou na aula anterior sobre o Teorema de Arquimedes? Confere lá no vídeo anterior. Que o empuxo, ele seria quem? A densidade do líquido, volume submerso vezes a gravidade. E a força-peso seria a massa do corpo vezes a gravidade. Cancela a gravidade com gravidade, nós teremos que o nosso volume submerso é a massa do corpo sobre quem? A densidade do líquido. Então, nós temos que o nosso volume submerso seria a massa do corpo, que seria quanto? Seria 6 vezes 10 a sexta, sobre a densidade do líquido, que seria 1 vezes 10 a terceira. Então, nós teremos que o nosso volume submerso seria quanto? 6 vezes 10 a terceira. Ok, moçada? Só que a questão quer o quê? A questão quer saber qual é a fração desse volume que está submerso. Então, se eu quero saber a fração, do volume que está submerso, o que é que eu faço? Eu pego esse volume, que é a parte que é o quê? Submersa, que é 6.000 metros cúbicos, e divido pelo volume total. Quanto é o volume total do submarino? 9 vezes 10 a terceira. Então, aqui eu vou dividir por 9 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Cancelando 10 a terceira, cancelando metros cúbicos, simplificando por 3, a nossa fração submersa seria de quanto? 2/3, tá? 2/3 seria a resposta aí da nossa primeira questão, que seria a nossa querida opção correta, moçada. Segundo texto, tá? Segundo a nossa questão, opção letra B. Então, moçada, na nossa questão de número 2, questão que vem lá da Bahia, da Universidade Estadual de Feira de Santana de Bahia, diz o seguinte: um cilindro homogêneo de altura H pode flutuar em equilíbrio quando colocado em dois líquidos A e B. No líquido A, o cilindro flutua de acordo com a figura 1, e no cilindro B, de acordo com a figura 2. Sendo dA e dB as densidades dos líquidos A e B, é correto afirmar que... Então, ele quer saber nas opções aí, moçada, qual seria a relação da densidade do líquido B em relação à densidade do líquido A. Vejamos. Então, moçada, nessa segunda questão, você perceba claramente que quando você coloca o corpo mergulhado no líquido A, 2/3 de sua altura fica submerso. Mas quando você coloca esse mesmo corpo mergulhado no líquido B,
apenas 1/3 de sua altura fica submerso. É lógico que na primeira figura e na segunda figura a gente tem duas forças, né, mantendo o equilíbrio desse corpo. Que forças são essas? Novamente nós temos a força-peso e a força do empuxo, tá bom? Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o peso desse corpo para baixo e um empuxo causado por esse líquido ar apontando para cima. Nós temos aqui o quê? O peso desse corpo para baixo e um empuxo causado pelo corpo B apontando para onde? Agora para cima, tá bom? Nas duas situações, né, tanto para A como para B, para que o corpo consiga manter-se, né, boiando, manter-se equilibrado, o empuxo de A tem que ser igual à força-peso e o empuxo de B tem que ser igual à força-peso. Então, raciocine. Se o empuxo de A é igual à força-peso, vamos escrever isso. Se o empuxo em A é igual à força-peso e o empuxo em B é igual à força-peso, e essa força-peso é a mesma porque é o mesmo corpo, eu poderia afirmar que o empuxo que eu tenho em A vai ser igual ao empuxo que eu vou ter aonde? Em B. Aí quem seria para mim o empuxo em A? Seria densidade do líquido em A, volume o quê? Submerso em A, vezes a gravidade. E o empuxo de B vai ser quem? Densidade de B, vezes quem? Volume submerso em B, multiplicado por quem? Pela gravidade. Essa gravidade vai cancelar com essa o quê? Gravidade. Densidade em A, vou repetir, que multiplica quem? O volume submerso em A. Quem é o volume submerso? Atenção agora. Quem é o volume da parte submersa? Se a gente vai calcular só o volume dessa parte submersa, esse volume seria quem pra gente? Esse volume seria a área da base multiplicada por quem? Pela altura. Então seria a área da base, o volume, multiplicado pela altura, que seria quanto? 2/3 de quê? De H. Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a densidade de B, que multiplica o volume submerso em B, que a gente vai fazer a mesma coisa. Quem é o volume submerso? É a área da base, tá bom? Multiplicado pela altura que está o quê? Submersa. Que no caso de B, quem é a parte submersa? É 1/3 de quem? De H. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha, tá bom? Esse A cancela com esse A. Esse terço de H cancela com esse terço de A. Portanto, nós temos que a densidade do corpo B, ele seria o quê? O dobro da densidade do corpo A. Tá certo, gente? Então, tá aí a nossa relação entre as duas densidades do líquido B em relação ao líquido A. Então, marque a opção correta, letra A. Bom, gente, a nossa terceira questão e última da nossa aula diz o seguinte, questão lá da Universidade Federal do Pernambuco. Duas esferas de mesmo raio, de massa 0,5 kg e 0,3 kg, estão presas por um fio fino, inextensível e de massa desprezível, conforme a figura. As esferas encontram-se em repouso, imersas em um líquido. Determine o empuxo exercido pelo líquido sobre cada um de quem? Dessas esferas. Ok, moçada? Então vamos lá. Então, moçada, na nossa terceira questão, eu quero que você observe bem. São duas esferas idênticas, portanto, elas têm o mesmo volume e elas estão imersas no mesmo líquido. Se tem o mesmo volume, estão imersas no mesmo líquido, significa que elas estão sob efeito de quem? Do mesmo empuxo, tá certo? Na nossa questão, ele fala que as duas esferas aí, tá? Tem massas iguais, respectivamente iguais a quem? A 0,5 kg e a 0,3 o quê? Quilogramas, tá? A massa da esfera A seria por volta de 0,5 kg e a massa da esfera B, ela seria 0,3 o quê? Quilogramas, tá bom? Então vamos lá, bora contemplar. Gente, quais são as forças que a gente tem atuando sobre cada uma dessas esferas? Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a força-peso de A, tá bom? Para baixo. Nós temos a força de tração aqui para cima,
Porque aqui tem um fio. Se tem um fio, tem que ter o quê? Tração nesse fio. Além dessas forças, eu tenho o quê, turma? Eu tenho um empuxo causado por quem? Pelo líquido da esfera A, que também aponta para onde? Para cima. Vamos agora para a esfera B. Na esfera B, eu tenho um empuxo que atua na esfera B, que vamos chamar esses dois empuxos de empuxos iguais, tá bom? Então vamos chamar os dois de E, tá ok? Para não fazer confusão. Já que as esferas têm o mesmo volume, eles vão ter o quê? O mesmo empuxo, tá bom? E aqui nós temos a tração que é no mesmo fio, tá legal? Tração no mesmo fio. E aqui nós temos o quê? O peso da esfera B, tá? O peso da esfera B. Cada uma dessas esferas, elas estão em quê? Em equilíbrio. O que significa isso, professor? Se um corpo está equilibrado, a força resultante que age sobre cada uma dessas esferas tem que ser quanto? Tem que ser zero. Então vamos pegar as esferas separadas? Bora lá. Se eu pego, por exemplo, a esfera A, quais são as forças que eu tenho na esfera A, pessoal? São duas. É o empuxo, a nossa tração e a nossa força-peso. Como o empuxo e a tração estão apontando para cima, o que a gente faz com essas duas forças? Soma. Então, nós vamos pegar o empuxo mais quem? A nossa tração vai ser igual a quem, moçada? Ao peso da esfera A. E agora vamos aqui contemplar a nossa esfera B. Pegando a nossa esfera B, qual é a força que aponta para cima? É o empuxo. Quais são as forças que apontam para baixo? Força, peso e a nossa tração. Então, nós vamos ter que o nosso empuxo vai ser igual a quem? Vai ser igual a força, peso de B, mais a nossa o quê? Mais a nossa tração, tá bom? Gente, o que é que a questão está pedindo aí pra gente? É o valor do empuxo sobre as esferas, não é isso? Então, eu quero aqui nessa relação de B, ou então na relação de A, que a gente isole a tração. Vamos isolar a tração? Vamos lá. Se a gente isolar a tração aqui em B, nós vamos ter que a nossa tração, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser o empuxo menos quem? O peso da esfera B. Tranquilo? Legal, professor. Isolando a tração aqui, moçada, na equação de A, quem é a nossa tração? A nossa tração na equação de A, ela será quem? Ela será o peso de A menos o valor de quem? Do empuxo. Já que essas duas trações aqui são iguais, porque isso aqui está no mesmo fio, então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o empuxo menos o peso do corpo B vai ser igual a quem, moçada? Ao peso do corpo A menos o valor do empuxo. Passando o empuxo para cá, ele vem somando. Então, vai ser 2 vezes o empuxo, que é igual ao peso de A mais quem? Mais o peso de B. Turma, como as esferas medem aí 0,5 kg e 0,3 kg, então nós teremos que 0,5 kg o peso seria 5, 0,3 kg o peso seria 3. Então nós teremos 5 somado com quanto? Com 3. Então, nosso empuxo aí, moçada, seria igual a quanto? A 4 newtons, tá bom, moçada? Então, marque aí, moçada, a opção correta que nós temos aí de 4 newtons, tá ok? Gente, até a próxima, tá? Curta nossos vídeos, inscreva no nosso canal, tá? Um beijão, um abraço a todas.